Seguinte, o que o Zé está colocando, eu vejo como de extrema importância da seguinte maneira. Da questão do progresso, Exatamente. a questão da esquerda. Né? Ou seja, a questão do coletivo, o coletivo se sobrepõe ao individual. Sim. Tá? Só que o que acontece? Quando eu falo em coletivo, eu descaracterizo o individual. Só que para que eu tenha o coletivo, eu tenho que ter os indivíduos. Tá? E esse discurso que o Ronaldo levantou, em termos da esquerda, dessa descaracterização, é o mesmo discurso que foi feito para descaracterizar a palavra conservador. Veja só, o que se tem feito? Vamos pensar em termos de ideologias, tá? Ideologias políticas, partidos políticos. Todos os partidos políticos que eu vejo existentes no Brasil são ou de centro-esquerda, ou de esquerda, ou no máximo um centro, e quando é de direita acaba sendo tímido. E são progressistas. E são progressistas. Na verdade, são... Mas pelo assim, melhor, o que é ser esquerda e direita? Porque a gente está falando de esquerda e direita, está falando de conservador e progressista. Então vamos botar ordem. Sander. O que é ser esquerda e direita? Em geral, o que acontece? Eu tenho a percepção de que as correntes, digamos assim, de pensamento e de propostas, de programas políticos, de tendência mais progressista, que tendem a favorecer o progresso, até mesmo em detrimento da ordem, costumam ser classificados como de esquerda. Sim. Em geral. E o contrário acontece com a direita. Em geral, o contrário deveria acontecer com a direita. Sim. As propostas que não negam o progresso, querem progresso também, mas que têm uma preocupação maior com a ordem, querem ter uma garantia maior de que o progresso não vai ameaçar a ordem, é aquilo que em geral se classifica como direita. Só que no Brasil aconteceu uma inversão também, não só no polo da esquerda, no polo da direita. Sim. O que aconteceu, na minha opinião? No Brasil, a direita, ela é um termo assim que no ideário político ele está associado a uma deformação do conservadorismo. É aquilo que o professor César chama de conservantismo, é o reacionarismo. Uhum. O que é o reacionário? O reacionário é um cara que ele não admite, ele tem dificuldade de admitir a necessidade de progresso. Ele parece que um temor do progresso, então ele se aferra ao status quo e ele não quer mudança em nada. E eu te diria mais, talvez... Isso é o que passa por direita no Brasil, e aí acho que vem aquela pecha negativa que o termo conservador adquiriu no Brasil. Mas o conservador é confundido com reacionário. Mas eu te diria mais. Não, mas eu te diria mais. Eu acho que a origem que o Gustavo está levantando aí, é o tema do nosso programa hoje, a questão do conservadorismo, ou do conservador ter criado essa pecha, esse significado ruim, acho que vem com a questão da república. Por quê? Porque durante o período da monarquia, existia o Partido Conservador, e na medida que nós passamos a ter a república, nós passamos a ter um slogan na nossa bandeira, ordem e progresso. E a partir daí, tudo que era conservador estava vinculado à figura de Dom Pedro II, ou seja, um império, algo velho, ultrapassado. Sim, e nós temos que criar o novo. Só que no criar o novo, nós nunca conseguimos colocar a ordem no país. E essa é a minha visão. Eu somo isso a uma série de iniciativas. Houve uma série de iniciativas intelectuais, e aí tu deste a primeira grande iniciativa intelectual, que foi por parte dos intelectuais revolucionários que proclamaram a República. Ou seja, já estamos tratando de um fenômeno novo. Os revolucionários e intelectuais revolucionários têm uma função maior do que a do progressista. Mais do que debater sobre ordem e progresso, como conservadores e progressistas, o que acontece? O revolucionário, ele quer mudar a ordem por completo, aliás, ele quer o fim da ordem por completo e quer criar uma nova realidade, uma nova sociedade, um novo tudo. E aí essa ânsia do revolucionário, na minha opinião, é o que acaba deformando as palavras, porque ele começa a acusar aquele que era simples progressista, ele começa a acusar de conservador. Então o que era o progressista vira o conservador e o conservador vira o reacionário. Pode ser. Então isso é muito comum, porque a gente vê agora, nos partidos de esquerda hoje, sempre tem um novo salvador. O antigo salvador chega ao poder, aí o antigo salvador faz algumas coisas, e o antigo salvador, esquerdista,
ele se transforma e é jogado pelos novos revolucionários como um conservador, e ele não é. Então vamos situar, deixa eu ver se eu entendi, então vamos situar aqui. Eu tenho dois polos, o conservador e o progressista. E eu tenho duas deformações. O reacionário é a deformação do conservador e o revolucionário é a deformação do progressista. Porque o reacionário ele quer aquela sociedade que está sempre em mudança. Ele está sempre propondo um amanhã, um futuro mais justo, mais generoso, um futuro que não chega nunca, porque não pode chegar. Exatamente. Porque se chegar, ele perde o ímpeto de mudança e aí acaba a proposta revolucionária. José, diz uma coisa. Peguei bem? É isso, é exatamente isso. Entendi. Entendeu melhor do que eu. José, me diz uma coisa. Me explica o seguinte. No Brasil, não vamos falar antes do Brasil, o que seria um revolucionário, assim, em termos de postura política, em termos de movimento histórico? Por exemplo, tu que tem uma experiência prática com o movimento revolucionário, como é que funciona? É a história obscura de José Nusvitz. A história... Não, vamos deixar no ar a história obscura de José Nusvitz. Um dia alguém vai escrever uma biografia de José Nusvitz, não. Conta pra nós, José, da tua experiência enquanto militante revolucionário na juventude, como é que é isso? Não. Eu acho que a questão do revolucionário, realmente, o revolucionário está muito ligado à questão do progresso, do progressista, não do progresso no sentido da mudança. Só da mudança sem ordem, né? Eu acho que essa é a grande visão. E no Brasil, nós, de uma certa forma, com a questão da república, ou seja, dessa revolução que houve, dessa mudança, do ponto de vista social, de uma certa forma nós mudamos a estrutura do Estado brasileiro, e com a vinda, com o surgimento de movimentos revolucionários como mais fortes, como a Revolução Russa e todas as demais revoluções, nós sempre esperamos o quê? Sempre esperamos mudança. E eu acho que no Brasil, por que pareça, apesar de nós temos a Revolução de 30. Sim. Nós podemos dizer a Revolução de 64, a redentora, como queiram alguns, mas no fundo, todas as revoluções que aconteceram no Brasil, na realidade, não chegaram a ser rupturas, vamos dizer assim. Claro, houve uma ruptura do Estado Democrático de Direito, houve a ruptura da política café com leite, mas... Sim. Não chegou a acontecer uma revolução no sentido de tentar fazer uma utopia acontecer. Exatamente. Como no comunismo, na realidade, as revoluções que aconteceram no Brasil, novos grupos se estabeleceram, novos grupos assumiram o poder. E o que aconteceu? De uma certa forma, adotaram, no meu modo de ver, talvez uma postura conservadora, mas sempre se declararam progressistas. Interessante. Já que tocamos nesse assunto, do revolucionário e do fato de nunca ter acontecido efetivamente uma revolução no sentido de uma virada total em busca de uma utopia. Porque nem com a República. Espera um pouquinho. Como no caso do comunismo, como no caso do movimento nazista na Alemanha, etc. Pergunto para ti, me diz uma coisa. Está morto o comunismo, o totalitarismo? Porque toda revolução gera esse estado, revolução nesse sentido grave da palavra revolução, de tentar fazer uma nova sociedade e construir um novo homem. Isso está morto? Isso existe ainda? Tem, claro que tem, existe. Tá aí o regime chinês para provar, tá aí o regime cubano para provar, tá aí o regime da Coreia do Norte para provar, tá aí o regime iraniano para provar.